Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a formatação condicional. Se você não sabe ainda o que é a formatação condicional e como ela pode se aplicar no seu dia a dia, você está perdendo uma grande oportunidade de melhorar os seus relatórios. É uma forma inteligente de identificar, através das cores, ícones, informações dentro do seu relatório. Você consegue formatar de forma inteligente, condicional, você aplica condicionais e ele vai estabelecendo cores ali de acordo com o que você já pré-definiu. Então é muito interessante você começar a aplicar a formatação condicional, é indispensável para quem usa Excel conhecer essa ferramenta, ok? Então vamos lá, vamos aprender formatação condicional sem complicações hoje. E antes de começar o conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever, marcar o sininho para que você não perca os próximos vídeos e deixar o like se esse vídeo for relevante para você. Então vamos lá para a aula e vamos entender hoje o que é a formatação condicional e como você pode aplicar aí no seu relatório. A formatação condicional permite que você destaque informações através de condicionais que você pode aplicar no seu relatório. Na parte superior, aqui na página inicial do Excel, você vai observar que tem um grupo aqui, conhecido como formatação condicional. Página inicial. Você vai vir aqui, ó, formatação condicional, e você vai ter acesso a diversas opções de formatação. Como realce de células, você pode realçar essas informações. Por exemplo, valores a maior do que, você coloca lá o valor e ele vai destacar menor que, entre, igual, texto contém, data que ocorre, valores duplicados. Realce dos primeiros últimos, primeiros 10, acima da média, abaixo da média. Barra de dados, eu vou mostrar uma regra importante para você utilizar. Não dá para usar em qualquer situação, senão acaba atrapalhando a visão do relatório ao invés de ajudar. Escala de cor interessante também. E conjunto de ícones. Então você tem essas opções aqui pré-definidas, mas você também pode vir aqui em nova regra e criar uma regra personalizada da forma que você desejar, ok? Então vamos lá para algumas regras aqui para você começar a entender o que a formatação condicional pode fazer por você. Vamos lá. Aqui na formatação condicional nós vamos começar pelas regras de realce das células. Tá? Maior do que. Vamos começar por esse exemplo aqui e entender como ele funciona. Você tem aqui nas opções que você consegue colocar um valor que você deseja destacar acima daquele valor. Porque você lembra que é formatar células que são maiores do que. Eu poderia selecionar outra opção aqui também. E lembrando que esse intervalo que ele está aplicando formatação condicional deve estar selecionado. Então, você primeiro seleciona o intervalo, depois você vai na formatação condicional e aplica aqui. Porque se você tiver apenas com a célula selecionada, ele vai aplicar somente sobre aquela célula. Então é importante você entender isso. Nós vamos selecionar esse intervalo aqui. Formatação condicional, regras de realce das células, maior do que. Eu vou colocar aqui o valor de R$5.000. 5.000. Posso selecionar as cores pré-definidas aqui dentro da ferramenta ou formatar personalizado. E aqui em formatar personalizado eu posso utilizar das opções que eu tenho aqui como borda, fonte, preenchimento, e aí eu posso usar esses efeitos também que eu desejar. Eu posso fazer isso aqui de forma personalizada. Mas eu vou utilizar um padrão que já tem aqui, que é, no caso, esse vermelho aqui, ok? Pronto, já consegui destacar de forma automática, esses valores serão realçados. Por exemplo, eu posso vir aqui alterar e colocar 5.100 e você verá que o valor será modificado, formatado de acordo com aquela regra que eu estabeleci. E um ponto importante sobre formatação condicional, que eu já mostrei para vocês, que você deve selecionar o intervalo onde você quer aplicar aquela formatação. Então, se eu quero saber quais as formatações condicionais aplicadas nessa planilha, eu posso vir aqui em formatação condicional e clicar aqui em gerenciar regras. E eu vou visualizar a regra que eu acabei de aplicar, que é o valor da célula maior que 5.000. E aqui vai mostrar também o intervalo que está aplicado essa formatação condicional. Se eu quero deletar, só clicar aqui na regra, excluir regra. Se eu quero editar, eu posso clicar em editar regra e aqui eu faço as modificações necessárias, tudo bem? Então vamos excluir essa regra para ir para o próximo exemplo. E agora eu vou mostrar também a segunda opção, que eu tenho aqui os 10 primeiros itens. Então eu quero destacar os 10 maiores valores recebidos nesse relatório. Então eu posso selecionar o intervalo novamente, venho aqui em formatação condicional, regras de primeiros e últimos, e aqui eu posso selecionar os 10 primeiros itens, do maior para o menor. Então
Nesse caso, eu coloco 10 ou coloco algum valor que eu desejo definir, a quantidade. E aqui eu posso selecionar a formatação. Vou colocar no caso o amarelo. Vou diminuir o zoom para você visualizar. E aqui ele vai destacar os 10 maiores recebimentos. Como que eu sei que isso está certo? Eu vou aplicar um filtro só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, ok? Clicar aqui, vem aqui em página inicial, aplicar filtro e eu posso colocar do maior para o menor. E você vai ver que ele vai aplicar sobre os 10 primeiros itens, os 10 maiores valores, tudo bem? Então aqui você já entendeu, consigo também aplicar sobre os últimos itens, sobre valores acima da média, abaixo da média. Então a média ele aplica pela inteligência da planilha, pelo intervalo que você seleciona, ele já localiza a média e todos os valores que estão acima ou abaixo da média você consegue destacar automaticamente sem você precisar criar uma função para isso, tudo bem? Só lembrando, pessoal, que é dentro daquele intervalo que está selecionado, tudo bem? Então vamos lá, clicar aqui novamente, limpar regras da planilha inteira, posso clicar aqui e ele vai limpar a regra e agora eu vou para o próximo aqui para a gente começar a adentrar um pouco mais em detalhes sobre as regras aqui dentro. Eu tenho aqui outra opção que é barra de dados. O que é essa barra de dados? Eu seleciono o intervalo, venho aqui em formatação condicional, barra de dados, então eu posso selecionar e aí ele vai retornar aqui, ó, de acordo com o intervalo. Se eu colocar do maior para o menor, você vai ver que a barra está proporcional aos valores aqui, ao intervalo selecionado, tudo bem? Então, sobre aquela seleção, ele automaticamente identifica o maior e o menor e ele aplica essa barra aqui, ok? Vamos lá, limpar as regras aqui da planilha inteira. Vamos para o próximo exemplo, escala de cor, tá? Posso selecionar esse intervalo novamente, vem aqui em formatação condicional, escala de cor. E aqui, pessoal, é só vocês observarem aqui, eu sei que é bem pequeno, né? Mas nesse caso, o que ele faz aqui, ó? Ele coloca do verde ao vermelho. O que isso aqui significa? Que os valores maiores vai destacar como verde, os valores menores como vermelho. Aqui ele faz o inverso, aqui ele muda as cores. Então você vai ver, de acordo com o desenho, você vai conseguir identificar o que você deseja fazer. Nesse caso, vou colocar esse do verde para o vermelho. Vou clicar aqui. E vamos ver o resultado. Você está vendo que ele faz isso de acordo com o intervalo selecionado. Então ele pega os maiores valores em verde, mediano aqui em amarelo e depois vai para o vermelho, ok? Vamos limpar novamente as regras. E vamos para o próximo exemplo aqui, que é conjunto de ícones. Pessoal, isso aqui é muito legal. Então tem como você estabelecer ícones, semáforos aí, para você, de acordo com as metas ou indicadores, você já identificar através da célula, através do semáforo, você já visualizar se tem um problema ou não naquela célula. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu quero destacar todos os valores que são maiores que 5.000, tá bom? Vou selecionar o intervalo, vamos lá em formatação condicional, nova regra. E você vai nessa opção aqui, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E aqui você vai marcar a opção conjunto de ícones. E aqui é onde nós vamos começar a editar os valores, tudo bem? É importante você se atentar para o tipo. E nesse caso, como eu estou utilizando um número, que é 5.000, então eu vou manter número, ok? Em tipo. E aqui eu quero aplicar a ordem inversa de ícones. Por quê? Porque para os maiores valores ele vai aplicar o verde. Para os menores valores, ele vai aplicar o vermelho. Eu quero inverter, eu quero destacar os valores acima de 5.000 como vermelho, para deixar como um alerta, como um ponto de atenção para o relatório. Então vem aqui, clique em ordem inversa de ícones. Então ele trouxe aqui o vermelho agora para a primeira opção. Vou colocar valores acima de 5.000. E aqui eu vou colocar 5.000 também nessa segunda opção. Nós vamos ver aqui que valores quando menor que 5.000. E aqui, maiores que 5.000, ele vai aplicar o vermelho, ok? Então aqui eu poderia colocar sem ícone também, porque eu quero destacar apenas o vermelho. Vou clicar em OK, aplicar, OK. Vou retornar aqui para a tela e ele vai retornar o valor. Vamos olhar se o intervalo está selecionado correto? Sim, até a última linha. Então, agora o que ele vai destacar? Os valores acima de 5.000. Se eu venho aqui e coloco 5.200, ele vai destacar automaticamente, porque aquele intervalo está selecionado. E olha que interessante, pessoal, eu posso vir aqui nesse intervalo que contém a regra, gerenciar a regra, e ele vai trazer aqui a regra que eu acabei de criar. Eu posso fazer o seguinte, aqui em editar regra, mostrar somente ícone, tirar os valores ali e deixar somente os ícones. Clique em OK, aplicar, OK. E olha que interessante, agora ele traz
somente o ícone. Então eu consigo identificar com o valor, ele vai ocultar o valor, se eu clicar na célula ele aparece aqui, mas a formatação oculta o valor e permanece somente o ícone. Interessante, né? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha que legal isso aqui. Eu consigo destacar as linhas de acordo com uma variável. Por exemplo, aqui na data atual, eu consigo aplicar de acordo com a data de hoje, eu coloco a função chamada hoje, se eu quiser, ou uma data, posso deixar ali em aberto para você preencher a hora que você quiser, e de acordo com a data, todos os valores que forem vencidos, eu quero que ele destaque aqui a linha inteira. Então, como que eu faço para destacar a linha inteira aqui dentro desse relatório? Um ponto importante é que você selecione todos os dados. Ó, não selecione o cabeçalho a partir da outra linha abaixo do cabeçalho. Você vai selecionar todo o seu relatório. Vamos lá em formatação condicional, nova regra. Aqui é onde você começa a avançar com a formatação condicional, tudo bem? Vamos aqui usar uma fórmula para determinar quais células serão formatadas. E aqui eu vou aplicar uma regra condicional. Então o que eu quero fazer aqui? Se a data de vencimento for menor que a data atual, eu quero que ele destaque aquela linha inteira. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou clicar em igual e vou selecionar aqui a primeira linha da coluna que eu desejo avaliar. Que no caso eu estou avaliando um data de vencimento, então eu vou selecionar essa primeira linha lá. E um ponto importante, pessoal, que é o seguinte. Você está vendo que quando eu faço a seleção, ele já coloca o cifrão. Então eu não quero que ele permaneça esse cifrão, senão ele vai manter fixo somente aquela linha. Eu posso apagar o cifrão aqui da linha, para que ele percorra todo o relatório. Então é uma regra importante para você anotar aí, que toda vez que você quiser aplicar uma regra para todas as linhas, você deve apagar o cifrão antes do número da linha aqui, tudo bem? Fiz isso porque eu vou permanecer só na coluna dele, então eu vou deixar ela fixa, porque é essa coluna que eu vou fazer a análise. E agora eu vou apertar igual. No caso, igual não, menor, né? No caso, eu quero avaliar se a data de vencimento é menor que a data de hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, menor, e vou clicar aqui, ó, em data atual. Clico aqui, vou permanecer fixo o intervalo que eu selecionei, e posso vir formatar aqui, tudo bem? E vou colocar como vermelho, ou vou colocar um laranja, melhor aqui, ó. Clicar em OK. Pronto. OK. E aqui ele vai destacar todas as datas inferior a data de hoje, tudo bem? Então isso quer dizer que está vencido. Só que tem uns que aparece aqui como recebido. Então como que eu faço para aplicar mais uma condicional aqui dentro? Vou clicar aqui no relatório, vem em formatação condicional novamente, gerenciar regras. E aqui, pessoal, em editar, eu vou colocar uma condicional, uma função chamada função E, que ela vai avaliar tanto se é menor que a data atual, como se o critério ele é igual àquele que eu estabeleci que é pendente aqui no caso, né? Pendente. Vamos lá aqui, vou digitar o E, abrir um parênteses. Na caso da função E, todos os critérios têm que resultar em verdadeiro, tudo bem? Todos. Então, nesse caso, estou avaliando se a data é menor que a data atual, beleza? Se ele for verdadeiro, beleza. Eu vou colocar mais uma opção aqui, que é se o status for igual a pendente, eu quero que ele destaca em laranja, tudo bem? Então vamos fazer a leitura novamente aqui. Deixa eu só apagar aqui, que eu quero que ele verifique todas as linhas. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Olha aqui. Então ele vai verificar o seguinte. Primeiro a data, se a data é menor que a data atual, e se no status está como pendente. Então agora eu coloquei duas verificações. Não quero que veja somente a data, eu quero que ele veja. Eu não quero ver somente a data, eu quero que ele veja se está pendente. Porque pode ser que a data esteja menor que a data atual, mas foi pago, foi recebido no caso, né? Foi recebido. E nesse caso, eu quero agora validar se está pendente. Menor que a data de hoje e pendente. Aí ele vai destacar. E se essas duas opções aqui forem verdadeiras, ele vai pintar como laranja. Tudo bem? Então vamos lá, vou clicar em OK. Aplicar. OK. E você vai ver agora que ele vai destacar somente as datas menores que a data atual e que apresenta o status pendente. Tudo bem? Então, utilizando a função E, eu consigo fazer isso. E olha que interessante que eu consigo fazer além disso. Eu posso vir aqui em filtro, criar um filtro
filtrar por cor e deixar somente os valores com aquela cor. Olha que legal. Aí você consegue ir atualizando os dados e ele vai incrementando as informações automaticamente de acordo com a formatação condicional. Vamos aqui por último exemplo, para a gente já ir para o encerramento da aula, onde eu quero destacar os valores duplicados. Eu posso selecionar esse intervalo, venho aqui em formatação condicional, e aqui eu tenho a opção, ó, dentro de realce de células, valores duplicados. Clique em OK, e agora eu consigo visualizar as informações que estão duplicadas. Se eu apago, automaticamente ele vai apagando as informações aqui. Beleza? Eu quero agradecer você que chegou até o final da aula e quero já pedir para você deixar o like se você gostou desse conteúdo. E se você puder compartilhar com seus colegas de faculdade e do trabalho para que esse vídeo alcance mais pessoas. Fico muito feliz por você ter chegado até aqui e não deixe de se inscrever e marcar o sininho para que você não perca a próxima aula aqui do canal. Tudo bem? Até mais!